Olá, turminha, muito boa noite, tudo beleza? Bora fazer nosso estudo de mercado aí, vamos tentar ser mais objetivos para tentar entregar para vocês um estudo mais objetivo e mais curto, né? Então, já de cara, vamos rapidão falar do nosso mercado aqui, mas antes não se esqueçam, hein, galera? A Apex é até amanhã que vai o nosso desconto de 90%. Então, se você não aproveitou ainda para pegar seu teste na mesa e aproveitar, vai até amanhã ao final do dia, meia-noite, né? No horário deles lá, é 1 hora da manhã nossa aqui. Então, aproveita, link está na descrição, vai lá, compra seu teste e bora partir operar o mercado americano, beleza? Então, bora lá, turma. Vamos falar aqui do nosso mercado, começando aqui índice, dólar, e depois a gente parte para o restante. Hoje foi um dia bem interessante no sentido da gente aprender e mostrar para vocês a questão do Smart Money como ele é, né? Porque é assim que a gente opera. Nós temos aí esse tipo de operacional, então assim, o que vocês precisam saber? Nós tínhamos aqui duas zonas de demanda validadas, que eram essas daqui, e ainda fazem parte desse movimento aqui, que poderia ser uma captura de liquidez para levar esse preço para cima. Então, o preço estando aqui na região de demanda, a gente sempre vai procurar por compras e não por vendas. Onde a gente vai procurar por vendas? Aqui e aqui. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, o Smart Money ele permite isso, ele permite a gente operar num contra-tendência desde que a gente esteja fazendo a coisa certa com o alvo certo, né? Sem criar expectativas exageradas. Como tem aí muitos que fazem, às vezes, achando que vai colocar uma entrada aqui, o alvo lá em cima e fica lá achando que o preço vai fazer o que eles querem. E não é assim que funciona, né? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. E que era a nossa visão hoje? A nossa visão era a compra, né? Quem acompanhou a live aí estava ciente que nós tínhamos a visão aqui de comprar e de vender aqui na parte superior. Eu acabei... Infelizmente hoje o dia não foi como eu esperava, porque devido a não ser o tarado da boleta de ficar 48 horas em cima do gráfico e ter outros compromissos e outras coisas, a segunda-feira é um dia que eu saio, tenho meus compromissos na empresa e eu não fico no gráfico à tarde. Então, o que eu tinha a minha visão aqui? Nós tivemos essas entradas todas pelo 1 minuto, né, que eu vou colocar aqui. É um gráfico arriscado, mas vocês têm que saber como lidar com ele, né? A primeira entrada, confesso a vocês, foi uma entrada um pouco mais arriscada, por isso que o stop foi mais curtinho, de 90 pontos. O que a gente tinha de visão aqui? Eu tinha como uma expectativa, a gente tinha um boss, já tinha feito o choque do dia anterior, e a expectativa é que ele varresse essa liquidez aqui, voltasse para nos dar a liquidez necessária para subir até o ponto de venda. Por isso, a visão era de compra aqui nesse caso. Acabei comprando, ele chegou a andar 200 pontos e voltou e me estopou com 90. E esse aí acabou sendo o primeiro stop do dia. Depois disso, o preço acabou indo para baixo, aí chegou no nosso order block, fez o sweep de liquidez aqui embaixo. Ou seja, começou a dar os sinais naquele nosso order block. Depois aqui, quando a gente olha o time frame pequeno de 1 minuto, a gente tem aqui de novo, ó, a máxima, mínima e um choque. Quebra da estrutura, order block, aí eu entrei de novo na máxima do order block, stop logo abaixo. Alvo era lá em cima, tá? Na nossa meta, no nosso ponto de oferta. O objetivo ele sempre tem que ser o ponto de oferta, né, galera? E aí o que a gente tem? Aí foi um stop de 100, ou seja, 90 e 100, 190 pontos de stop. Aí acontece que, infelizmente, como eu tenho que parar, né, o preço acabou me estopando. Depois de 3 tentativas, né, eu entrei, só para vocês terem uma ideia, eu entrei aqui nesse primeiro, depois o preço veio uma, veio duas, veio três, e eu até fiz uma... Entrei aqui, depois ele veio uma, veio duas, veio três, e na quarta tentativa ele acabou me estopando.
que acontece aqui? Ó? Aí ele desceu até o nosso último POI. Por que o nosso último POI? Porque quando a gente traz para 15 minutos, que vai ficar mais fácil de vocês verem, ó. Esse aqui era o último ponto de liquidez. Se ele perdesse esse fundo aqui, ó, tchau, ele vai embora. Aí o próximo ponto é lá embaixo, tá? Então, aquele era o nosso último ponto de liquidez na região compradora. Porque o preço está fazendo estruturas, certo? Fez o choque aqui, fez essa captura de liquidez e lembrem-se do conceito de smart money. Um preço ele é um choque desde que ele não rompa o topo e siga para baixo. Então, a princípio, isso aqui ainda é uma captura de liquidez e eu tenho alvo lá em cima. Tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui e tenho aqui. São 4 alvos que eu tenho para eu poder pensar numa venda. Então, eu tenho para onde ir mesmo operando contra esse movimento. Eu estou contra o movimento, mas eu ainda estou a favor da tendência macro. Tá? É isso que vocês têm que ter em mente. Então, no Smart Money, a gente opera olhando muito a tendência macro. A tendência macro ainda é de alta. Tá? O preço está subindo. Então, o que a gente fez? Aqui, ele deu essa outra oportunidade, eu já não estava na tela, mas por que eu plotei aqui? Ó? Porque eu vi que teve gente que fez essa operação, tá? Essa operação aqui também foi uma operação que seria a terceira e última operação validada, né? O que ele fez aqui? Ó? Ele fez o choque no 1 minuto, né? Apesar de ser só o paviozinho, mas isso sim é um choque. Voltou aqui na região do order block, ó, order block, deu entrada, stop abaixo da mínima, mais um stop de 90 pontos. E seria um alvo de, aqui entrada, stop de 90 pontos, com o alvo no lugar correto. E é isso aí que vocês precisam tomar cuidado, para não ficar fazendo o que eu vejo muitos fazerem aí, que acerta na entrada, pega a entrada no olho da mosca, aí depois na hora de colocar o objetivo, coloca o objetivo aqui em cima. Aí fica calçando o preço atrás. Aí sabe o que ia acontecer? Ia sair desse trade aqui, ó, com 700 pontos. Tudo bem que é uma excelente pontuação, sim, é. Mas esse trade era um trade de 900, né? 900 pontos. E aí que eu falo para vocês que a conta fecha. É um trade de 10 para 1. 10 para 1. E por que o alvo é aqui embaixo? Porque ele criou uma estrutura nova. Percebam o que ele está fazendo aqui, ó. Ele criou um novo range. Então não adianta eu querer colocar o alvo aqui em cima, porque o preço não vai passar de lá direto. Ele vai vir aqui, vai voltar aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, ele vai mitigar até chegar naquela região. Então vocês têm que ser inteligentes para pegar o que é de vocês e sair do mercado. E por que eu plotei isso aqui? Para vocês entenderem como que o Smart Money funciona. Seriam 3 operações no dia, um stop de 90, um stop de 100, 190 pontos de stop e um gain de 900. Um gain de 900 menos um stop de 190 é um gain de 710 pontos. E aí, para aquela galera desinformada que chega caindo de paraquedas aqui no canal, inclusive, se você já está caindo de paraquedas, já deixa o like e vai na descrição do vídeo aí que tem uma playlist que explica tudo sobre Smart Money. O pessoal chega e a primeira coisa que fala para mim assim, qual que é a taxa de acerto do operacional? Vocês viram qual que era a taxa de acerto do operacional hoje? 33% de taxa de acerto. Vocês sabem o que é isso? Teria dado 33% de taxa de acerto com um gain de 710 pontos. Será que estaria bom? Ou você quer buscar 90% de taxa de acerto com merreca? É isso que é o Smart Money, ele paga a conta. Então é isso que vocês não precisam se preocupar em tomar stops curtos. Vocês podem ser inteligentes e operar só. Mas vocês estão vendo? São 3 operações.
Inclusive, essa operação aqui, ó, o certo não era nem aqui, era ter entrado nesse fundo aqui, ó. Que se tivesse entrado nesse fundo, ela teria pago. Ó, só para vocês entenderem, ó, teria dado um trade aqui, ó, 300 pontos, não teria pago, mas também teria saído na proteção, tá? Então, turma, o que eu quero mostrar para vocês é essa visão do Smart Money, que vocês precisam entender, tá? E o que a gente tem aqui agora? Nós temos claramente uma tendência sendo feita de baixa, né? Deixa eu só tirar essas marcações aqui para a gente deixar o gráfico mais limpo. Então, eu tive um choque, agora eu tive aqui um boss, né? Ele renovou a estrutura, tá? E aqui o que nós precisamos estar atentos? Justamente a isso aqui, tá? Essa região aqui. Por que eu digo essa região? Porque o preço ele está caindo, ele está indo para baixo. Ele deixou pontos de liquidez aqui. E quando ele faz isso, qual que é o movimento clássico que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui, aí vai dar aquela enganada na turma para tentar seguir o caminho de novo para baixo. Se ele vai romper lá o fundo é outra história, mas o que a gente precisa ter ciência é, da mesma forma que a gente olhou aqui embaixo, nas regiões de demanda, olhando para a compra, a gente tem que estar olhando para essas regiões aqui em cima, pensando nas vendas, certo? Então, eu tenho aqui as minhas regiões vendedoras e o preço está me indicando que eu devo pensar em vendas lá nas partes superiores, né? Tem aqui, ó, regiões de liquidez, né? LTB, que é a liquidez do varejo. Então, eu tenho pontos importantes de venda. Eu tenho essa outra zona de liquidez aqui. Então, o importante do Smart Money é isso. É vocês não ficarem preocupando, a minha venda é aqui, então eu vou tentar comprar para chegar lá. Não, espera chegar lá e tome a decisão. O máximo que vai acontecer é você tomar 2 stops no dia, que nem eu fiz hoje, e sair com um stopzinho merreca, porque se você filtrar isso por 1 minuto, por 2 minutos para fazer as entradas, com certeza os seus stops vão ficar ali na casa dos 100 pontos. E é assim que funciona, tá? Então a gente tem no índice essas marcações aí. E aqui, ó, o que eu vou deixar marcado para vocês? Eu vou começar a fazer uma coisa diferente, ó. Eu vou deixar marcado aqui essa região. Ao invés de deixar marcado com order blocks, porque a galera adora ver order block e sair operando, eu vou fazer uma marcação diferente, né? Eu vou fazer uma marcação de regiões, tá? Então, vocês têm que ficar atento às regiões. Então, qual que é a região que você tem que ficar atento aqui? Ainda é esse cara aqui, ó. Na verdade, ó, esse carinha aqui agora. Essa região aqui de baixo, ó. Tá? Porque agora ele criou uma nova zona aqui de liquidez. Inclusive, ó, esse fundo aqui. Então, se você pensar por uma venda aqui, essa venda sua ela vai ser lá embaixo, ó, o alvo dela. Ou no máximo nesse carinha aqui, ó, que é um order block, que seria um possível order block do 15. Mas, para que isso aqui seja um order block, inclusive eu nem vou marcar, o que o preço precisa fazer? O preço precisa romper esse topo, fazer o choque, dar a venda aqui, depois ele vai vir até essa região aqui para subir. É essa movimentação que precisa acontecer para que esse order block seja validado. Enquanto o preço estiver abaixo aqui, isso aqui não é nada, ok? Então, tomem cuidado com isso. Se o preço segurar aqui e amanhã e quebrar uma estrutura e cair, isso aqui não é alvo, tá? Porque ele não rompeu o topo, ele vai vir romper fundo. O teu alvo é o rompimento do fundo.
Beleza? Então, essas são as marcações e esse é o nosso estudo para o pregão de amanhã. Lembrando, a gente continua aqui ó, com essas regiões, essa região do 15 marcada, né? Temos o flip dos 5 minutos ali, com a zona de liquidez aqui dessa LTB passando, tá? Então, tá aqui, ó, essa é a nossa marcação. Nós estamos olhando para baixo e vamos procurar por vendas aqui na região de cima. Melhor ponto para se procurar por vendas é esse cara aqui. Essa região aqui. Se eu tivesse que falar para vocês, se alguém falar assim, qual o melhor lugar para operar? É esse aqui, tá? Então estejam atentos em relação a isso. Bora falar do dólar. Eu falo que eu tento fazer rápido as coisas, mas não consigo. O dólar está aqui numa região de consolidação, né? Mas assim, ó, fez o boss, segurou nessa zona, tá? E acabou perdendo esse topinho aqui. Então vamos chamar esse aqui de choque de novo. O que a gente tem que aguardar aqui amanhã? Ó? Ele fez hoje a mitigação nessa zona aqui, desse order block. Depois subiu, tá? E ele segue consolidado. Agora a gente precisa entender que para que a gente possa ter movimentações claras, ele precisa perder alguma dessas regiões. E aí nós temos o quê? Nós temos os dois order blocks das extremidades em ambas as partes. Então, saibam que se o preço segurar aqui e ir embora para cima, romper esse topo aqui e voltar, você tem uma compra até lá em cima. Se o preço vir para cá voltar, você tem um teste nessa região de fundo. É isso que a gente tem que buscar. Lembrando, o dólar está numa região consolidada, tá? Então, tenham ciência disso. Ele está numa região extremamente consolidada, então vocês têm que tomar cuidado em operação, porque o range do dólar é esse cara aqui, ó. Está perto do topo, vende, está perto do fundo, compra. E fiquem atentos por sweep nessas regiões aqui, tá? Que ele está deixando muita liquidez aqui, ó. Fundo duplo, topo duplo, ele está deixando liquidez às extremidades. Então, vocês têm que estar atentos aqui. Ao lado que ele pegar essa liquidez, ele caminha para o lado contrário, que a liquidez é assim que ela funciona, tá? Se ele vier aqui pegar a liquidez, que ele vai fazer o Judas e depois subir. Se ele vir aqui pegar a liquidez de cima, depois ele vai testar o fundo. É dessa forma que a liquidez é capturada, tá? Então, o dólar é esse o desenho que a gente tem para amanhã. Nasdaq segue consolidado, né? A abertura do pregão ontem, ele veio buscar aqui, ó, veio exatamente naquele ponto que a gente tinha marcado. Depois ele deu a compra, foi até o topo. Agora ele segue, percebam que ele tá seguindo no movimento de alta, ok? Só que ele deixou uma armadilha aqui. Então estejam atentos para um possível movimento nesse sentido, tá? Então tomem cuidado, tá? Por que tomem cuidado? Porque não é para sair comprando logo de cara aí, visto que a gente tem uma outra zona de liquidez embaixo, ok? Percebam que ele chegou a testar aqui de novo e teve rejeição. Então essa zona aqui, ela pode muito bem ser uma região que vai levar o preço até lá embaixo para depois voltar. Então a compra não é aqui. A compra desse cara é aqui, tá? É isso que vocês têm que estar atentos. Ou porque a venda já deu. Então, o que vocês têm que estar prestando atenção é justamente isso, ó. Esse movimento aqui, ó, para depois ele seguir o caminho. Mas se você for pensar em compra, seria nesse sentido aqui. O mais coerente que eu acho esperaria a volta para seguir o fluxo, tá? Porque se ele perder esse fundo aqui, nós temos aí um choque, né?
e continuidade no movimento de baixa, tá? Então, muito cuidado aí nessas movimentações aí de baixo, ok? Só deixa eu esticar um pouco essa linha aqui. Essa aqui também que é o nosso ponto de referência dos 60 minutos fica ali, porque se passar abaixo dela, inclusive aqui é o ponto de sweep, tá? O ideal mesmo seria essa aqui, seria a melhor região compradora. O preço vir aqui, para depois pegar uma compra até uma região vendedora aqui, para depois seguir na venda. Beleza? Bora falar do Nasdaq. Nasdaq é a mesma coisa, a abertura do pregão foi de novo, assim como a gente tinha falado, ela veio exatamente onde a gente estava prevendo. Eu passei para vocês no estudo, ó, deixei marcada a região de liquidez, veio, pegou o order block, deu a compra. Chegou no ponto de cima. O que a gente tem que aguardar agora? Expectativa. Por aqui, a abertura do mercado ela pode dizer muito dessa continuidade, tá? Inclusive ele pode abrir, vindo aqui, para depois usar essa liquidez aqui para chegar até o alvo lá embaixo, certo? É a mesma coisa, ambos estão caminhando para o mesmo lado. O que vocês precisam ter é a atenção para operar do lado certo. O ponto de alvo do S&P está lá embaixo. Então, se vocês pararem e analisarem, inclusive a gente olhar os 60 minutos, vocês vão ver que o nosso ponto aqui, ó, o nosso order block está aqui nessa região. E depois a gente tem esse outro aqui na parte de baixo. O preço ainda pode vir fazer um sweep aqui nessa região, tá? Tá vendo, ó? Ele deixou essa zona toda aqui. Então ele ainda pode dar uma beliscada ali antes de descer. Estejam atentos em relação a isso. De qualquer forma, no S&P, pensar assim, se ele chegar aqui, estar atento à movimentação. Ainda que ele possa ser continuidade, tá? Mas aqui ele deu um sinal, ok? O choque de verdade que estaria pensando de fato para venda seria esse cara aqui. Ele teria que vir pegar essa liquidez aqui, aí sim voltaria, pegaria uma venda. Só que aqui ele está caro para comprar, né? Então assim, se você não quer comprar caro, saiba que a venda aqui é arriscada, porque ele pode descer, assim como ele pode seguir reto. Que muitas vezes os índices americanos fazem isso, tá? Então, cuidado nesse ponto que o S&P se encontra. Bora falar do euro. Ó, euro é a mesma coisa. Ele está seguindo o caminho de alta. Percebam o seguinte. Ó, mesma coisa que eu falei. Ele veio, fez topo, fez fundo, topo, fez o fundo aqui. E ele está seguindo o caminho de alta. Ó, quebrando estruturas e indo para cima. Então, não existe olhar por venda aqui. O que vocês têm que esperar, a expectativa que vocês têm que ter agora é a seguinte: ele tem uma zona de liquidez aqui. Espera ele romper o topo, depois ele voltar a capturar essa liquidez aqui e você entrar comprado para seguir o preço. Essa é a análise que vocês precisam fazer do euro, tá? Pura e simples dessa forma. Se vocês trazerem aqui para os 5 minutos, vocês vão ver que, além dessa região de fundo aqui, que já é uma região de extremidade, eu tenho aqui, ó, esse cara aqui, que é um ponto importantíssimo, que é o cara que vocês podem estar esperando para buscar essa oportunidade que eu falei. Deixa ele romper aqui, depois o preço volta, mitigando até lá embaixo e te dá a oportunidade compradora, justamente nesse fundo triplo aqui, ó, que ele deixou. Isso é liquidez, turma. Isso aqui ele deixa de propósito. O preço sempre faz essas movimentações propositalmente, tá? E aqui depois, caso role uma compra aqui e um stop, você tem essa outra zona aqui. Essa outra região aqui de baixo. Beleza?
Então é isso aí que a gente tem e só vou deixar marcado aqui, ó, pera só. Eu vou deixar marcado fininho aqui a extremidade, que só para vocês saberem o ponto que ele tem que romper para que dê continuidade nessa compra, tá? Se ele não romper esse ponto aqui, voltar, fizer choque, aí você tem sim a venda. Ok? GBP USD, deixa eu tirar essa marcação para não confundir. Mesma coisa, ó. Ele está movimentando, deixando pontos de liquidez aqui, tá? Só que a gente tem que esperar o que agora? Um possível pullback, para que a gente possa ter uma operação a favor da tendência e com movimento claro. Aqui, ó, deixa eu só tirar isso aqui, não precisa deixar tanta coisa lá para baixo. Eu tenho alguns pontos importantes aqui a serem observados. Primeiro, esse cara aqui. E depois a extremidade. Esse aqui, ele está muito próximo dos 50% desse movimento, tá? Mas você não pode deixar de desconsiderar. E por que eu não marco essa região aqui? Justamente por essa zona de liquidez. O melhor ponto comprador é esse aqui. Uma chegada ali pode sinalizar um movimento bem interessante. Então, nós temos esses dois pontos aqui, beleza? E para finalizar, vamos falar do ouro. Eu falei que ia ser um estudo curto e eu não consegui. Já ficou longo de novo e grande. O que a gente tem aqui no ouro? A mesma coisa, tá? Agora ele deixou pontos novos. Tenho esse fundo aqui, que agora ele renovou essa marcação aqui, né? Renovou o topo. Tenho esse carinha aqui agora. Esse ponto aqui de referência. Aqui que vocês precisam estar atentos, certo? Porque ele está subindo, quebrando estruturas, né? Então, nós temos o que aqui? Uma movimentação de alta. Então, o que eu quero fazer é esperar por movimentos mais nas pontas compradoras para tomar minhas decisões, ok? Então, eu tenho esse ponto aqui na extremidade, tem esse cara aqui, e depois a gente tem essa mitigação aqui, que eu não tenho nada a ser marcado, a não ser aqui, ó. Acho que um ponto que vocês podem também ter atenção é o início desse movimento com volume aqui, tá? Nessa região aqui, ó. Isso aqui também pode ser uma região interessante para pensar numa compra aí. Beleza? Só lembrando, se ele não romper topo aqui, te der uma quebra de estrutura, você pode ter uma possível venda, visto que ele está deixando região de liquidez. Tudo está dentro desse candle aqui, né? Então, estejam atentos a isso. Lembrando, o mercado já abriu, ó, e ele já está tentando ir romper topo. Então, o movimento está seguindo o curso de alta. Certo, turminha? Então, era isso. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Um grande abraço a todos e até mais.